Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 30. Provérbios 30, nós estamos aqui no penúltimo capítulo da nossa série Provérbios. Amanhã nós vamos encerrá-la, mas o devocional continua normalmente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta. Haverão novos temas, novas séries, vamos continuar sempre, diariamente, o meu compromisso com você, mergulhar no início do dia na palavra de Deus, a fim de encher o espírito com esse pão espiritual que é a Bíblia, o que realmente é o alimento que realmente nos fortalece, que nos sustenta. É quando o mundo cai, quando diz a canção, é quando o mundo cai ao nosso redor, é que nós vemos realmente como a palavra de Deus é o nosso sustentáculo, que nos sustenta até mesmo mais do que o alimento físico. Eu lembro que uma das passagens mais lindas da Bíblia, da tentação de Jesus, onde Satanás ele vê Jesus ali com fome, Jesus está jejuando há 40 dias, e Satanás fala assim, transforma essa pedra em pão se você é filho de Deus. E aí Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Note que tem momentos onde você pode fazer jejum de comida física, e isso, de certa forma, vai até te fazer bem. O jejum tem muitos benefícios fisiológicos, benefícios emocionais, benefícios espirituais. Mas se você fizer um jejum da palavra de Deus e deixar de lê-la rapidamente, você vai se ver em maus lençóis, porque o que nos sustenta de pé é meditar nas Escrituras, que é a principal ferramenta de revelação de Deus aos nossos corações. É o principal meio pelo qual Deus fala conosco. Uma vez alguém me perguntou assim, Tiago, você já ouviu a voz de Deus de modo audível mesmo, né? Fisicamente, como você ouve uma música, a voz de alguém? E eu tive essa experiência apenas uma vez na vida. Na minha infância barra adolescência, eu tive uma experiência, já contei essa história algumas vezes, e foi a única vez na vida que eu ouvi audivelmente a voz de Deus como se fosse outra pessoa falando literalmente comigo. Até me assustei na hora, né? E eu conheço algumas pessoas que já tiveram essa experiência uma, duas, pouquíssimas vezes na vida. Então, essa forma de Deus falar sobrenaturalmente, como se fosse uma voz interna, nítida em nosso cérebro, ela é um pouco mais rara. Acontece? Acontece, mas ela é um pouco mais rara. A forma mais prática de Deus falar é quando nós meditamos na Escritura e ali nós temos acesso ao coração de Deus. Nós temos acesso à mente de Deus, entendemos o que, como e por que Deus faz ou quer fazer todas as coisas que Ele faz na nossa vida e ao nosso redor. Amém, gente? Provérbios capítulo 30, eu escolhi aqui os versículos 24 e 28, 24 a 28, e se você for ler esse capítulo do início, você verá que ele tem uma forma literária diferente dos outros capítulos. Ele é muito interessante. Ele vai pegando blocos de versículos e vai trazendo 3, 4 exemplos para ensinar uma coisa, 3, 4 exemplos para ensinar outra coisa e por aí vai. Tanto que do versículo 24 ao 28, nós vamos ler aqui 4 exemplos de criaturas que são pequenas, mas que são sábias e que por serem sábias, elas alcançam resultados extraordinários. Criaturas da natureza que são pequenas, mas que são sábias e por serem sábias, elas alcançam resultados extraordinários. Olha o que diz, vamos ler, versículo 24 até o 28, olha o que diz. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. Note que nós, muitas vezes, somos pequenos, né? Pequenos diante de Deus, somos pequenos diante das circunstâncias da vida, somos pequenos diante da força da natureza, somos pequenos diante dos desafios que se apresentam para nós diariamente. Mas, mesmo sendo pequenos, se nós aplicarmos a sabedoria divina, nós conseguiremos potencializar os nossos resultados. Entende? Então você pode dizer assim, Tiago, eu sou fraco, eu sou desconhecido, eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou isso e aquilo outro. Irmãos, onde você estiver, quem quer que você seja, se você aplicar a sabedoria divina, você vai alcançar resultados extraordinários. Continuando a leitura. Primeiro exemplo, olha só. As formigas, que embora não sejam fortes,
armazenam alimento no verão. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. O que é que esse versículo nos ensina? Ele nos fala sobre proatividade. E proatividade potencializa as nossas riquezas. Anota isso aí. Proatividade potencializa as nossas riquezas. Para quem não sabe o que é proatividade, gente, só para equiparar, talvez tenha uma pessoa ou outra que não saiba o sentido dessa palavra. Basicamente, a pessoa proativa é a pessoa que, diante de um problema, ela se dispõe a resolvê-lo antes mesmo que alguém o peça. Imagina que numa empresa você tem 2 funcionários. Um funcionário, ele tem a mentalidade de empregado. Então ele só faz aquilo que o patrão pediu para ele. Ele não move uma vírgula a mais. Ele não está nem aí para a reputação da empresa. Ele não está nem aí para a experiência do cliente. Ele não está nem aí para os parceiros da empresa. Ele só quer saber de uma coisa: o dinheiro dele no início do mês ou no final do mês. Fora isso aí, a empresa pode explodir, que ele não está nem aí. Mas tem um outro funcionário que tem a chamada mentalidade de dono. Essa mentalidade de dono não é o funcionário que quer mandar. Talvez você pense isso, né? Já conheço alguém que tem uma mentalidade de dono, só quer mandar. Não, não é isso. A mentalidade de dono a pessoa, é o funcionário que tem uma mentalidade que se preocupa com cada nuance da empresa. Então ele está preocupado com a reputação da empresa, como se ele fosse o dono, porque o dono se preocupa. Ele está preocupado com a experiência do cliente, porque o dono também se preocupa. O dono quer que o cliente tenha uma boa experiência para voltar, porque voltando, o cliente vai gastar mais com ele, vai fidelizar ali. Se a experiência for ruim, a tendência é você nem voltar mais naquele lugar. Então, a pessoa que tem a mentalidade de dono se preocupa com o que o cliente está sentindo, com a experiência do cliente. A pessoa se preocupa em potencializar os ganhos daquela empresa como se fosse o dono, mesmo que não fosse. Sabe um exemplo de um cara que tinha essa mentalidade na Bíblia? Davi. Davi cuidava das ovelhas de seu pai com tanto zelo, como se as ovelhas fossem dele mesmo. Tanto que ele arrisca a sua vida lutando contra leões e ursos para proteger as ovelhas do seu pai. Eu acredito, gente, que o pai de Davi, talvez ele nem sabia que Davi lutava contra leões e ursos, né? Então pense comigo, se eu, por exemplo, se eu tenho um filho, né, e eu coloco meu filho para cuidar das minhas ovelhas, o primeiro conselho que eu dou pro meu filho é: meu filho, surgiu um leão aí para comer uma ovelha, deixa morrer, pelo amor de Deus. Deixa o leão comer a ovelha, não coloque sua vida em risco não, porque eu te amo muito mais do que as ovelhas, entende? Mas Davi, ele tinha tanto zelo por aquilo que foi confiado a ele, que ele entregava a vida dele pelas suas ovelhas. Agora eu te pergunto, se você tivesse numa empresa esses 2 tipos de funcionários, o funcionário comum, ele não faz nada de errado, mas também só faz o que ele pede. Ele não é extraordinário em nada. E você tem esse outro funcionário que tem a mentalidade de dono. Ele enxerga a empresa como você enxerga. E aí você precisa fazer uma viagem de 3 meses, você vai ficar 3 meses distante da empresa. A quem você vai entregar a gerência dessa sua empresa? Ao proativo, porque você vai confiar na atitude dele muito mais do que aquele que não se importa com nada, apenas com o salário no final da conta, no final do mês, perdão. Então note que a pessoa que tem proatividade, a tendência dela é só crescer na vida, é só crescer, porque cada vez mais as pessoas vão confiar responsabilidades a ela e cada vez mais ela vai ser bem remunerada por essas responsabilidades. Entende? Ah, Thiago, mas eu conheço alguém que cresceu na vida com base em QI, em quem indica. Gente, o QI primeiro que não é errado, né? QI, a não ser que se trate de questões de corrupção pública. Fora isso aí, o QI é um atestado de confiança. A pessoa está ali pedindo uma indicação de confiança para um outro, para um terceiro. Mas o QI, ele serve para abrir portas. Mas quem mantém aquela porta aberta é quem entrou. Entende? Se eu faço uma indicação de confiança, olha, pode colocar fulano de tal é da minha inteira confiança, uma pessoa dedicada, capacitada. Aí um amigo meu dá uma oportunidade de emprego com base no QI que eu indiquei. E aí essa pessoa que eu indiquei chegou lá, começa a bagunçar, começa a dar prejuízo, não leva a coisa a sério. O que vai acontecer? Ela vai perder a oportunidade e o cara vai até pensar 2 vezes em pedir indicação a mim. Entende? Então o QI, ele até abre portas, mas quem mantém a porta aberta é quem entrou.
Então, por mais que você olhe para um lado e para o outro e ache, isso aqui já é um negócio terrível, né? Você achar que as pessoas têm mais privilégio que você. Não enxergue a vida através disso. Só vai contaminar a sua alma, só vai contaminar as suas emoções. O que você tem que fazer é o seguinte: pegar tudo aquilo que lhe foi confiado e ser proativo. Servir, servir, servir. Pode ter certeza que as portas se abrem a todo mundo que serve de maneira extraordinária. As pessoas com certeza vão, uma hora ou outra, reconhecer isso, e mesmo que elas não reconheçam, é uma lei do universo. Deus ele faz questão de abençoar a pessoa que honra o serviço que lhe foi confiado. Então as formigas, elas são proativas, ou seja, elas não são fortes, mas elas conseguem, antes do inverno chegar, durante o verão, elas conseguem armazenar comida, elas se preparam. Então, quando chega o inverno, muitos animais não têm o que comer. A formiga tem, porque ela se preparou, ela se antecipou ao problema, não precisou ninguém mandar nela. Ela já percebeu que o verão, não, já percebeu que o inverno chega, ela já junta a comida no verão. Isso nos ensina que a proatividade potencializa a nossa riqueza. Segunda coisa, os roedores, talvez na sua versão aí, gente, esse versículo que nós vamos ler agora, pode ter escrito a palavra coelhos silvestres. Quem tem aí a expressão coelhos silvestres na tua versão? Coloca aí pra gente ver, versículo 26. Em outras versões pode estar escrito assim, os texugos, né? Mas eu fico com a expressão roedores. Por quê? Porque esse animal, quando você vai estudar esse versículo, você vai perceber que esse animal ele não é bem o coelhinho que a gente conhece, né? o coelhinho da Páscoa aí do ovo de chocolate. Mas é um animal silvestre que parece um pouco com um coelho. Na verdade, ele é um roedor das montanhas. Então, eu prefiro utilizar a expressão os roedores, tá? E olha o que diz o versículo. Os roedores, que embora não sejam poderosos, fazem a sua toca nas rochas. O que é que esse versículo nos ensina, gente? Que inteligência potencializa a nossa proteção. Esse roedor aqui, que pode ser um texugo ou um animal parecido com um coelho, ele é realmente do tamanho de um coelho, é frágil, tem os costumes de um coelho, é um roedor. Ele não é um animal tão forte quanto um leão, quanto um elefante, quanto alguns outros animais da natureza. Mas, embora eles não sejam tão poderosos, eles fazem a sua casa na rocha, eles são inteligentes. O que é que isso quer dizer? Fazer a casa na rocha traz um símbolo de proteção. Ou seja, ele é um animal fraco, mas está melhor protegido do que um leão. Porque se você tem um terremoto, ou se você tem um ataque de outros animais em solo, né, em terra sem montanhas, no solo normal, esqueci a palavra agora, o leão pode ser atacado. O texugo não, ele sobe, tem a casa dele nas montanhas, e meu irmão, lá ninguém acha ele. O leão não consegue subir, o pescoço da girafa não vai lá, um elefante não escarrega ele. Se você tem um terremoto na terra, ele está mais protegido do que os animais que estão no solo, entende? Então, mesmo que eles sejam fracos, eles são inteligentes. E a inteligência, ela potencializa a nossa proteção. Se você já estudou ou já viu algum vídeo sobre investimento financeiro, por exemplo, você vai perceber que uma das primeiras lições que esses especialistas dão é que nós precisamos diversificar os nossos investimentos. Traduzindo, você não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, alguma tragédia, e você perde, acontece alguma coisa errada com uma parte dos seus investimentos, você não perde tudo. Você perde só uma pequena parte. Nós tivemos aí recentemente o exemplo do rombo nas lojas americanas, que era considerada uma das empresas mais confiáveis para se investir no mundo. Então imagine que você foi lá e investiu todo o seu dinheiro nas lojas americanas, porque era uma das empresas mais confiáveis para se investir no mundo. Aconteceu esse rombo, o preço das ações caiu bastante, muita gente perdeu dinheiro ali. Então, se você diversifica, você está utilizando a sua inteligência para proteger o seu patrimônio. Esse é um exemplo. Note que o inteligente, a Bíblia fala inclusive em Provérbios, que muitas vezes o sábio ele consegue ganhar a guerra, ele tem mais armas para ganhar a guerra
do que aquele que tem o braço forte. Mas como, Tiago? Não é possível? Porque o braço forte torna um guerreiro forte, ele vai combater ali corpo a corpo, ele vai vencer. Mas a estratégia, ela potencializa a força. E a inteligência potencializa a proteção. Então, a tua confiança, ela precisa estar em Deus. E você precisa entender que mesmo que a tua estrutura física, ou a tua estrutura financeira, ou até mesmo a tua estrutura emocional seja mais fraca do que você queria, né? Poxa, eu queria ser mais forte emocionalmente, não consigo. Queria ter uma estrutura financeira X, mas hoje eu ainda não tenho. Mesmo onde você estiver, cara, se você utilizar a tua inteligência, se você abrir os seus olhos, o seu coração para a sabedoria de Deus, você vai estar mais protegido do que apenas tendo um braço forte. Você tem um braço forte e uma cabeça fraca. Qual é o resultado disso? Tragédia. Tragédia. Se você tiver um braço forte e uma cabeça fraca, às vezes a sua própria força te destrói. Quando você tem um braço forte e uma cabeça fraca, às vezes a tua própria força é usada para a sua destruição. Entende? Então seja como esses roedores, que mesmo sendo fracos, não são poderosos, eles fazem a casa sobre a rocha e por isso eles estão mais protegidos do que alguns outros animais que são mais fortes que ele. Terceiro exemplo, os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira. O que é que esse versículo nos ensina? Que organização potencializa a sua força. Organização potencializa a sua força. Os gafanhotos, eles não têm um rei, eles não têm um líder, mas eles andam em bando e eles são organizados. Meu amigo, quem trabalha com agricultura aqui sabe que um coletivo de gafanhotos, quando ataca a sua plantação, é um negócio terrível. Pode colocar ali meses de investimento a perder. E note que é um bichinho pequeno, rapaz. Não faz medo. Se enfim, um gafanhoto só não faz medo a ninguém. Você pega um chinelo ali, bate nele, matou, acabou. Mas pela organização deles, eles acabam se tornando mais fortes. Eu não sei aqui quem já assistiu aquele filme chamado 300. Inclusive, nele tem o brasileiro Rodrigo Santoro, né? Ficou muito famoso esse filme aqui no Brasil porque o Rodrigo teve um papel fazendo o Imperador Xerxes, um papel certamente proeminente ali no filme, embora apareça poucas vezes, mas um personagem importante na história. E ali no filme 300, o título desse filme, né, é assim porque aquele mito, ele vai narrar a história de um grupo de soldados, um grupo de 300 soldados espartanos, que enfrentou um exército muito mais numeroso do que ele. E claro, se eu for estudar a história, tem muito ali de romance, tá, gente? Ali a liberdade poética que o diretor, o roteirista, o produtor do filme quis se valer. Opa, aqui, voltou aqui. Acho que deu uma travada aí, mas voltou. O roteirista ali, ele quis se valer da sua liberdade poética. Mas mesmo que tenha algumas nuances que não são validadas na história ali, de fato ocorreu uma batalha onde os espartanos tinham um exército muito menor em relação aos seus inimigos e eles faziam frente, por quê? Porque eles eram plenamente organizados. A organização deles potencializava a força, entende? Por exemplo, se você tem um dia a dia, uma rotina muito apertada de tempo, você sabe que precisa ser muito organizado. Se você tem pouco tempo sobrando, mas é organizado, você consegue render mais do que alguém que tem muito tempo sobrando, mas que é desorganizado, entende? Então a organização, ela potencializa a sua força. Tá se sentindo fraco? Não é para você desistir, é para você descansar. Descansa, reorganiza e volta para a batalha, porque você vai voltar mais forte ainda quando você se organizar. E último exemplo que tem aqui, gente, versículo 28, é o exemplo das lagartixas. Quem é que gosta de lagartixa? Eu não conheço nenhuma pessoa que fala assim, cara, minha inspiração é a lagartixa. O animal que eu mais admiro é a lagartixa. Mas note que ela está sendo citada na Bíblia como exemplo a ser seguido. Isso nos mostra que todo mundo tem algo a nos ensinar, gente. Desde um leão, um tubarão, um tigre, um elefante, que são animais mais fortes, né? Símbolo de força, de potência. Uma águia, até mesmo uma lagartixa. Um animal que, além de não ser inspiração para quase ninguém, é um animal que algumas pessoas não querem nem perto. Vê uma lagartixa, quer espantar,
Alguns querem matar o bichinho, não faz mal a ninguém lá, mas o pessoal não gosta dentro de casa. Mas olha só o que a lagartixa tem para te ensinar. A lagartixa, que embora seja fácil de apanhar, vive até nos palácios do rei. Gente, aquela lagartixa, aquele bichinho pequeno, irrelevante, e que às vezes você quer espantar quando vê da sua casa, ela entra em lugares que você não acessa. E é claro que o texto bíblico está trazendo uma linguagem poética aqui. Afinal de contas, ninguém quer ser transformado numa lagartixa só para entrar no lugar. Eu, pelo menos, não abriria a mão de ser humano para isso. Mas o que a Bíblia quer nos ensinar é que a simplicidade potencializa os acessos. A simplicidade potencializa os acessos. A lagartixa, na mesma hora que ela está num barraco de alguém que mal tem onde morar, ela está num prédio governamental onde uma grande autoridade está tomando uma decisão ali que vai mudar a história do país. Entende? Ela pode acessar o pequeno e o grande. Então, a simplicidade, ela potencializa os nossos acessos. Eu lembro de um pregador, recentemente eu estava escutando ele falar. Olha que história interessante, gente. Diz que um amigo muito rico dele, né, o convidou para ir na casa, para ir em sua casa. Convidou esse pregador para ir na casa esse amigo muito rico. Aí o pregador, ele pensou assim, bom, hoje eu vou colocar o meu melhor terno, meu melhor blazer, minha melhor roupa, melhor perfume e tal, tudo, sapato caríssimo, porque hoje, rapaz, eu vou na casa de um bilionário. O cara tem dinheiro a rodo, assim, uma coisa muito... Aí, quando ele preparou aquela melhor roupa, ele ouviu a voz de Deus falando com ele, pedindo para tirar aquela roupa e botar uma roupa simples. Ele pensou, não é possível, deve ser minha própria mente sabotando. Eu vou encontrar um cara que é bilionário, rapaz. Talvez eu nunca tenha a oportunidade de voltar na casa dessa pessoa. E aquela voz no coração dele, até que ele entendeu que era a voz de Deus, e ele resolveu seguir a voz de Deus. Aí tirou aquela roupa toda chique, né? Aquele terno caro, aquela camisa cara, aquele sapato caríssimo. Colocou uma roupa comum, roupa normal, e foi para casa do cara. Aí o cara atendeu a porta, o cara tava descalço, de bermuda comum, camisa comum. Recebeu ele na casa, o cara não tinha besteira com nada, começou a conversar com ele, fez um jantar lá. E aí chegou no jantar, o cara ficou triturando pessoas. Ele falou, pô, odeio esse pessoal que se arruma só para aparecer, para dizer que tem dinheiro. Ele começou a falar mal de um monte de gente que quando ia se encontrar com ele, botava uma roupa super cara, uma arrumação fora do normal, e que ele achava aquilo uma coisa maior, sabe, maior blazer. E aí o pastor dando testemunho, falando, olha, graças a Deus que eu ouvi a voz de Deus, porque eu era uma dessas pessoas. Eu estava indo na casa dele lá com a roupa, a primeira roupa, a roupa mais cara que eu tinha tirado do guarda-roupa. Mas eu ouvi a voz de Deus, aí tirei, o cara me recebeu e me elogiou por causa disso. Então note que a simplicidade, ela te permite ter acesso, entende? Eu não estou aqui falando, gente, de modo nenhum que por você andar mal vestido para tentar demonstrar uma simplicidade no coração. Não é isso. A questão aqui não é da vestimenta, é a simplicidade do coração. Uma pessoa que é simples de lidar, ela entra em qualquer lugar. Lugar onde tem um rico, onde tem um pobre, onde tem pessoas, sabe, de qualquer tipo de sorte, de qualquer tipo de acesso. Então nós precisamos ter esse coração simples. O coração que não é simples, o coração que é complicado, é aquele coração que muitas vezes prioriza coisas que são indevidas no momento. Nesse exemplo aqui, alguém que estava priorizando a roupa mais do que uma boa conversa, entende? Você prefere estar com alguém que está bem vestido, mas com uma conversa chata que só danado, ou alguém que está vestido de forma simples e tem um bom papo? A conversa vai fluir. Você está me entendendo? Quem está entendendo isso aqui? A simplicidade potencializa os seus acessos. E não é apenas os acessos diante dos homens, é também diante de Deus. Nós precisamos ser simples, gente, diante de Deus. Eu conheço pessoas, é incrível, a pessoa ela fala de uma forma normal, aí você pede para ela fazer uma oração, ela começa a orar, ela muda a voz. Você conhece alguém assim? Começa a orar, muda a voz. Eu penso, cara, qual a necessidade disso aqui? Muda a tonalidade de voz quando vai entregar uma profecia, uma coisa... Às vezes faz isso até sem pensar, né? Pela repetição de um padrão que ela acabou vendo ali na comunidade dela, as pessoas que estão ao redor dela. Mas note que
esses enfeites, eles são desnecessários, eles geram distanciamento entre as pessoas, entende? Eles geram... A simplicidade é que abre portas, porque quando você vai orar a Deus, gente, Deus já conhece o que você vai falar, Deus já conhece o que você pensa, Deus conhece o que você sente. Não adianta querer enfeitar diante de Deus. É claro que você não vai chegar para Deus com desrespeito. Você não vai chegar xingando Deus. O que é, Tiago? Eu tenho o costume de xingar meus amigos, então eu vou xingar Deus também. Claro que não. Aí é um desrespeito. Não só com Deus, mas com seus amigos também. Mas a questão é que nós muitas vezes nos preocupamos com enfeites, enquanto Deus quer o nosso coração nu. Quem está entendendo aqui, gente? Nós nos preocupamos com enfeites, enquanto Deus quer o nosso coração nu, o nosso coração despido. Então, a simplicidade, ela potencializa os nossos acessos. Tanto o acesso diante de Deus, quanto o acesso ao coração das pessoas. Se você for simples, vai ser muito mais fácil de você ganhar a confiança das pessoas do que se você trouxer enfeites desnecessários na sua fala, nas suas roupas, na sua forma de ser. Aí você se torna uma pessoa difícil de lidar. Aí ninguém quer por perto, entende? Então aprenda com a lagartixa. Olha só, tá vendo? Até a lagartixa está nos ensinando hoje, gente. Mas quem tem a sabedoria de Deus e quem tem um coração aberto para aprender, aprende com as situações mais inusitadas possíveis. Alguém de fora olha assim e fala assim: essa coisa não tem nada para me ensinar, mas quando você tem um coração aberto para aprender, você aprende até com detalhes simples. Então, recapitulando, a proatividade potencializa a nossa riqueza, a inteligência potencializa a nossa proteção, a organização potencializa a nossa força e a simplicidade potencializa os nossos acessos. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra. E eu oro pela semana que se inicia na vida de cada um dos que estão aqui orando junto comigo. Senhor Deus, eu te peço a tua mão, a tua direção, a tua graça. Nos dá, Deus, simplicidade. Nos dá, Deus, inteligência, organização, proatividade, para que possamos potencializar aquilo que o Senhor quer nos dar, aquilo que o Senhor quer nos entregar. Possamos ser diligentes diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais para que essa transmissão chegue a outras pessoas. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário de como Provérbios 28 falou ao seu coração. Qual a parte que mais tocou no teu coração aqui nesse devocional de hoje? Comenta aqui embaixo, eu sempre vou ler e responder todos os comentários. Shalom no coração, a gente se vê por aí, gente. Shalom.